Vamos ouvir essa especialista falar sobre queda de cabelo, impacto do estresse da pandemia nos cabelos. Ela que é coordenadora científica do Congresso de Tricologia Scientific Conference do Estética em São Paulo, mestre em Ciências da Saúde, Adriana Teixeira. Seja bem-vinda, minha colega coordenadora. Como vai? Tudo bem, tá tudo que bem? prazer, que satisfação estar aqui. Obrigada, Ana, mesmo. obrigada, Estética In, por toda essa produção maravilhosa. Você viu que esse evento coisa lindo, incrível. Maravilhoso. Tá todo mundo apaixonado. Falar em cabelo, teu cabelo tá lindo, hein? Obrigada. Então, ó, seu tempo tá ali, fique à vontade. Tenho certeza que tem muita coisa boa e eu quero assistir. Até Obrigada. Então, vamos lá. Vou falar sobre queda de cabelo, impacto do estresse da pandemia nos cabelos. Então, quando a gente fala de queda capilar, a gente fala de uma série de eventos que estão associados a esta queda capilar. O meio ambiente, o estresse, atividade física, alimentação, tem fatores hormonais, fatores genéticos envolvidos nas quedas capilares. Então, a queda, ela pode ser causada por inúmeros eventos. E a gente tem visto em consultório, em clínica, hoje em dia, atualmente, queixas muito importantes em relação a quedas capilares, advindas, sim, da pandemia. Então, quando a gente olha aqui e a gente fala de queda de cabelo, a gente tem aqui o ciclo de crescimento do cabelo. Então, na imagem à esquerda, vocês podem observar que o nosso cabelo ele cresce ciclicamente. Então, a gente tem uma fase de crescimento grande, que é a fase anágena, que ela dura de 2 a 6 anos, que é uma fase que a gente gosta, onde os cabelos vão crescendo, vão ficando longos. E temos uma fase, que é uma fase curta, onde este cabelo entra em apoptose, que é a fase catágena. A fase catágena é uma fase muito rápida, ela dura de 1 a 2 semanas. É onde o cabelo que está profundamente implantado, até mesmo muito próximo da tela subcutânea, ele começa indo para a superfície desta pele, saindo até a gente entrar numa fase que é a fase telógena, onde este cabelo é perdido. E essa fase telógena dura de 3 a 4 meses. Nós temos, então, uma fase de crescimento, uma fase de apoptose, uma fase de repouso, até a expulsão deste cabelo do folículo piloso. E isso acontece ciclicamente. Então, a gente fala que o ciclo de crescimento do cabelo é um ciclo constante, é um ciclo intenso. E a gente tem queda de cabelo quando alguma coisa acontece nesse ciclo de crescimento. Então, nós temos, a partir do momento que este cabelo é expulso do nosso folículo piloso, começa um novo ciclo, um novo anágeno. Em muitos casos, não acontece de reiniciar um novo anágeno. O que acontece? Acontece desse folículo ficar vazio, e a gente chama isso de folículo quenógeno, que é um folículo vazio. Se eu tenho muitos folículos vazios, eu começo a perder a densidade capilar. E aqui eu mostro essa importância desse ciclo de cabelo em estruturas importantes. Nós temos um núcleo que é o bulge, e esse bulge ele tem células totipotentes, células troncos, que elas que vão promover uma ciclagem adequada de cabelo. No bulge, nós temos células troncos que vão para nossa profundamente ali na papila dérmica, junto do bulbo capilar, onde temos uma grande proliferação celular dos nossos queratinócitos, dos nossos melanócitos, e nós temos também essa célula tronco, ela vai em direção à pele, à camada córnea, à camada da epiderme. Então, o bulge ele é importante também para uma renovação da epiderme, do fio de cabelo e renovação das células, inclusive das glândulas sebáceas, né? Outra porção muito importante que a gente tem, que a gente pode observar nessa figura, quando a gente tem na primeira fileira aí um cabelo normal, um cabelo saudável. Deste cabelo saudável, a gente tem o bulbo capilar, que é onde fica embaixo do meu folículo piloso, e a gente tem também
as células troncos íntegras. Quando a gente tem um processo inflamatório, e esse processo inflamatório é exatamente no bulge, a gente tem uma alopecia cicatricial, que ela não tem um bom prognóstico. Quando a gente tem uma inflamação no bulbo, que é um pouquinho mais para baixo, a gente tem uma alopecia não cicatricial. Então, na segunda coluna, a gente vê um líquen plano pilar, e na terceira coluna, a gente pode observar aí uma alopecia areata, né? Então, nós temos células importantes, né, estruturas importantes que têm que ser preservadas pelo nosso corpo. Então, a gente tem um sistema imunológico ativo, preservando essas células, tanto as células do quanto as células do bulbo, certo? Eu mostro aqui um estudo de junho agora, de 2020, falando exatamente sobre o impacto do estresse, não só no couro cabeludo, mas também na pele, né? Lembrando que todo profissional que trabalha com estética, ele trabalha com a pele da face e do corpo. E se a gente estender um pouquinho, pensar nessa estrutura do couro cabeludo, é a nossa pele, mas, obviamente, com um pelo terminal muito maior do que o pelo da face, que é um pelo vellus. Então, quando eu olho para esse cliente, quando eu olho para este paciente, eu preciso identificar que ele tem alterações também em couro cabeludo. Se ele tem uma seborreia em face, ele muito possivelmente tem uma seborreia em couro cabeludo. Se ele tem uma dermatite seborreica em face, muito possivelmente ele pode desenvolver uma dermatite seborreica em couro cabeludo. Então, tratar este todo, né, não só como os palestrantes falaram hoje, né, de face, colo e pescoço, mas também estender esse tratamento para o couro cabeludo, é a área específica que o profissional esteticista, que o fisioterapeuta, que o enfermeiro, que o biomédico que trabalha com estética, é a área deles, né? Então, é importante vocês se envolverem nesta área, estenderem essa área para atuar com o seu cliente. Eu tenho certeza que vocês vão pegar muitos casos de muitos pacientes relatando quedas capilares advindas do estresse. Esse trabalho turco que eu estou trazendo é um trabalho onde foram pesquisadas mais de 500 pessoas, 563 pessoas, entre homens e mulheres. Dessas 563 pessoas, foram perguntadas se elas desenvolviam, se elas tinham um eflúvio telógeno. Adiante eu vou explicar, esmiuçar o que é um eflúvio telógeno. Se elas tinham uma alopecia areata em face, então pode ter alopecia areata em barba para os homens, em sobrancelha para homens e mulheres, e também alopecia areata em couro cabeludo. E também foi perguntado se elas tinham, antes da pandemia, dermatite seborreica. E foi perguntado, foi uma pesquisa online, foi perguntado também se após esse confinamento, as pessoas desenvolveram ou não eflúvio telógeno, alopecias areatas ou dermatite seborreica. E mostrou esse estudo que sim, que 27,9% das pessoas respondentes desenvolveram eflúvio telógeno. E que 19,9% dessas pessoas desenvolveram dermatite seborreica. Então, é um estudo fresquinho aqui, de junho de 2020, com mais de 500 pessoas, mostrando, sim, a ação de um possível estresse em relação à nossa pele e em relação a couro cabeludo também. Então, o que é um eflúvio telógeno? Eflúvio telógeno, a gente tem vários estudos mostrando o que é um eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele é uma queda capilar provocada por N fatores. Então, a gente tem quedas capilares aí associadas, por exemplo, a questões hormonais, a questões de drogas, de medicamentos, a questões de estresse. Então, quando eu olho para esses dois estudos, essa tabela grande aí que vocês estão vendo, são todas as possíveis causas que podem ser provocadas, ocasionadas e levar a um eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é quando o fio que estava em anágeno, em franco crescimento, ele vai em direção ao
direto, ele pula, né? Ele vai para ciclar em telógeno, ou seja, ele vai para a queda. Então, ele está crescendo, ele demora de 2 a 6 anos para crescendo, ele está lá nos seus 1 ano e meio crescendo, ele tem aí um ciclo para poder fechar. E ele não fecha esse ciclo, ele pula pré-telógeno e esse fio cai. Então, por isso que a gente chama de eflúvio telógeno. Vários cabelos, de uma certa forma, esses cabelos estão todos, né, espalhados em couro cabeludo, não é uma região específica, e sim, ele é espalhado no couro cabeludo. Esse eflúvio acomete os folículos pilosos de uma maneira ampla no nosso couro cabeludo, e ele vai cair após 3 meses do evento. Então, por exemplo, teve uma queda capilar, por exemplo, provocada aí por um estresse. O estresse aconteceu há 3 meses atrás e a queda começou neste momento. Então, isso é importante que a gente identifique que de 3 meses após o evento estressante, a droga ou algum medicamento, alguma doença, né? Pode acontecer também da pessoa desenvolver febre, desenvolver infecções, e a partir daí ela ter uma queda capilar depois de 3 meses. E a gente diz que tem um eflúvio telógeno crônico e um eflúvio telógeno agudo. O agudo é esse que para, depois de 6 meses, a queda cessa. E por si só existe uma repilação capilar. O crônico, ele demora de 6 meses até anos. E o que acontece? A densidade capilar, a quantidade de fios no cabelo começa a diminuir e a pessoa percebe uma rarefação no couro cabeludo, né? Aí tem uma diferença entre alopecia androgenética e eflúvio telógeno. Essa imagem, por incrível que pareça, não é de alopecia androgenética, é de um eflúvio telógeno. Então, a gente pode chegar até a este momento quando a gente fala de eflúvio telógeno. É uma mulher e ela mostra uma rarefação bem acentuada por conta de um eflúvio telógeno crônico. E o que é uma alopecia areata? A alopecia areata ela também é desencadeada por questões autoimunes, e podem ser desencadeadas essas questões autoimunes por estresse, isso já comprovado pela literatura. Então, a gente tem uma rarefação, mas é uma rarefação completamente diferente do eflúvio telógeno. A pessoa perde o cabelo da noite para o dia, né, e ela pode perder em pequenas rodelas no couro cabeludo, sobrancelha, barba, como ela pode perder, como vocês conseguem visualizar nesta imagem, até uma alopecia total, como a gente visualiza aí nesta imagem. Então, o próprio organismo, a doença autoimune, ele começa a atacar as células do folículo piloso, mais especificamente do bulbo capilar, onde fica mais embaixo, onde tem a proliferação. Então, ele fica mais nessa região de proliferativa do folículo piloso, começa a ser atacado por células de defesa. E essas células começam a ter um processo inflamatório, onde derruba uma parte de folículos pilosos, e esta parte ela vai voltar a se repilar, sim. Pode ter um embranquecimento desses fios inicialmente, depois começa a ter uma repigmentação. Mas ela já está associada à queda capilar, com estresse. Este daí mostra o quanto a alopecia, o eflúvio telógeno, já cientificamente é comprovada a sua ação em relação ao estresse provocado do dia a dia, o estresse psicossocial, ou estresse por perdas familiares, estresse por perda de trabalho, uma série de questões. E aí a gente tem achados de mastócitos, né, de degradação de mastócitos em folículos pilosos. Então, foi um estudo que foi feito com várias células do couro cabeludo, e depois foi observado que esses mastócitos podem levar a uma apoptose dos queratinócitos, tá? Inclusive ativando macrófagos e interferindo na ciclagem do couro cabeludo, né, levando os folículos anágenos em telógenos. Aí a ação do estresse, principalmente no fator de crescimento neural e na substância P,
e na CRH, levando sim a uma inflamação neurogênica. Então aí o estresse, o folículo piloso ele é bastante inervado e este estresse, o cortisol, ele deflagra ali uma ação muito grande de substâncias que são pró-inflamatórias, levando a um colapso do folículo piloso, né? Outro estudo, fazendo uma medição do cortisol, e aí a gente tem uma medição muito interessante em relação ao cortisol na haste capilar. E ele mostra, esse estudo, inclusive, que o cortisol ele é um excelente biomarcador na haste capilar, melhor que saliva e sangue. Tá? Aqui o outro estudo falando da tricopsicodermatologia, então relacionando o estresse psicossocial com quedas de cabelo, falando desta junção aí, deste grande elo cérebro e folículo capilar, folículo piloso. Outro falando de estresse e marcadores de estresse de cortisol, deflagrando quedas capilares, aí a gente tem um distúrbio inflamatório e autoimune desencadeado pelo sistema nervoso central. Então, altos níveis de estresse fazendo alterações de dermatite atópica, alopecia areata, até mesmo psoríase, né? Eflúvios telógenos e reações alérgicas. Mais um estudo, então assim, não faltam estudos na literatura comprovando a ação do estresse em relação aos nossos folículos pilosos, tanto de uma maneira autoimune, levando a alguma lesão autoimune, inflamatória, interessante, importante, fazendo com que todo o folículo na fase anágena, uma parte, né, dos folículos na fase anágena, entre para a fase telógena, gerando uma rarefação local, como a alopecia areata, ou uma rarefação difusa, como o eflúvio telógeno. E aqui um outro dado bem bacana, que é sobre a vitamina D. Então, essas pessoas que ficaram em confinamento 100 dias, 120 dias, elas não ficaram com acesso tanto ao sol, que é um precipitador aí de vitamina D. E a gente tem aí o receptor da vitamina D como uma iniciação do anágeno. A gente precisa da vitamina D para iniciar um novo anágeno. Lembra que o novo anágeno é um novo fiozinho de cabelo no final do ciclo capilar. Então, caiu um, começa o outro e a vitamina D é importantíssima. Então, ela pode ser desenvolvida, se a gente não tiver a vitamina D nos níveis séricos bons, né, ótimos, ela pode desenvolver alopecia areata, aí, inclusive perda de padrão capilar feminino. Outro estudo, as nossas mães diziam assim, né? As nossas avós, você me deixa com os cabelos brancos. Recentemente isso foi comprovado, né? Tá aí um estudo também fresquinho, que realmente o estresse, aí via sistema nervoso simpático, ele libera a noradrenalina, e a noradrenalina, o que ela faz? A gente tem as células de Bulge. O Bulge, ele só vai entrar em ação, que são as células troncos, quando se encerra um ciclo capilar. Quando eu preciso de um novo folículo, de um novo crescimento de cabelo. Né? Não de um novo folículo, mas de um novo crescimento de cabelo. E eu preciso desse ciclo através das células troncos. Se elas não estiverem íntegras, se elas não conseguirem ser depositadas no meu bulbo capilar, não vai crescer um novo fio. E a noradrenalina, o que ela faz? Ela faz um esgotamento dos melanócitos nas células troncos. Então, os cabelos começam a ter um embranquecimento. Então, o estresse ele pode causar uma série de danos, né, no tecido, na pele e no folículo piloso. Como que a gente trata esses pacientes, então? Né? A gente vai ter isso na clínica, eles vão se queixar de queda capilar, de embranquecimento também. E como que a gente faz? Né? Eu trouxe aqui um recurso que a gente considera um dos recursos mais importantes quando a gente fala de terapia capilar, de tricologia, que é a fotobiomodulação. A fotobiomodulação é um dos recursos, é o único recurso aprovado pelo FDA, junto com o minoxidil e finasterida. Então, são 2 medicamentos e um recurso aprovado pelo FDA para tratamento de alopecias. Por que fotobiomodulação?
A fotobiomodulação, ela vai agir, e eu trouxe vários artigos mostrando a ação dela, né, no folículo piloso. E é um termo que a gente usa atualmente, porque o que são os fótons? Os fótons são partículas de luz. Bio é o nosso tecido, né, biológico, e a modulação, porque ele tanto pode estimular quanto ele pode inibir os meus processos biológicos. Então, a gente usava antes low-level laser therapy, fototerapia, low-level light therapy. Por que se não se usa mais, tem uma tendência a se usar muito mais fotobiomodulação? Por conta desta questão de que o laser, ele é tão eficaz, isso já comprovado cientificamente, quanto o LED. Então, o laser vermelho visível é tão eficaz quanto o LED vermelho, né? E a gente vai verificar por quê. E também, ele não só estimula ou ele só inibe, ele faz os dois, então por isso que tem que modular. Então é um termo utilizado bastante, e eu trago duas pessoas que, quando a gente fala de fotobiomodulação, não podemos deixar de mencionar, pelo menos essas duas pessoas, que é o Einstein, que ganhou o prêmio Nobel em 1921, quando ele descobriu o efeito fotoelétrico, e o Mester, que também na década de 60 fez um experimento, e aí ele, obviamente, ele não queria observar crescimento de cabelo, mas ele observou nos seus ratinhos o crescimento de cabelo após fotobiomodulação. Então, a partir daí, vários estudos foram desenvolvidos. E, no Brasil, nós somos um dos primeiros países que mais pesquisam sobre fotobiomodulação. Temos aí, obviamente, o Hamblin é um excelente autor, ele desenvolveu inúmeros artigos, é o pai da fotobiomodulação, e junto deles, entre os 10 primeiros, nós temos 5 brasileiros, né? Hamblin é o pai, Tina Caru é a mãe da fotobiomodulação, e ele tem os achados bem importantes. Então, o que é a luz? A luz, ela tem uma natureza ondulatória, né? E a gente tem uma variação do campo elétrico junto com o campo magnético, formando o espectro eletromagnético. Nesse espectro, a gente tem um espectro muito restrito, que é um espectro visível da luz, e esse espectro visível da luz, a gente tem os efeitos terapêuticos. Além deles, a gente tem o infravermelho próximo a esse espectro visível, que também tem um efeito terapêutico. E o comprimento da luz, ele é medido em nanômetro, e é importante a gente saber qual que é o comprimento da luz para a gente ter uma ação terapêutica. E aí a gente tem o comprimento de luz mais superficial, como, por exemplo, o LED azul, é um comprimento superficial, é um comprimento que chega até a epiderme, e a gente tem, eu vou especificar o laser e o infravermelho, que a gente atua mais na terapia capilar. E a gente tem aí um comprimento também muito interessante com relação ao laser vermelho visível, que é um comprimento que chega até a tela subcutânea, onde está muitos dos nossos folículos pilosos. E o infravermelho, ele vai para o músculo e um pouquinho além. Então, o que vai determinar o comprimento da onda é a cor dela. Isso tem que ficar muito claro para vocês. A cor determina o comprimento de onda, até onde ela vai chegar. E aí a gente está vendo, obviamente, em milímetros. Para essa luz chegar nesse tecido e ter uma ação terapêutica, eu preciso de cromóforos. E aí eu tenho vários cromóforos. Podemos citar aí, obviamente, a melanina, a água, a oxicohemoglobina e a própria hemoglobina, né? Então, estes cromóforos vão atrair a luz e vão efetuar um efeito terapêutico. Em relação ao LED azul e ao laser vermelho, poderia ser LED vermelho também, a gente tem aí uma diferenciação de tecido. Ou seja, eu tenho uma luz normal, que é essa luz que a gente que ela tem vários comprimentos de onda, porque ela é multicolorida, então ela é difusa, ela é incoerente, ela vai para tudo quanto é lado e ela é policromática. A luz do LED, ela também é difusa, ela abre o seu espectro, né? Ela também é incoerente, mas ela é monocromática, ou como alguns autores falam, ela é quase monocromática. Alguns autores mencionam isso. E a gente tem a luz do laser. A luz do laser é uma luz coerente, é uma luz onde as ondas estão caminhando juntos, ela é monocromática, tem apenas uma cor, e ela é colimada. Então, ela se encontra
muito bem lá, formando um feixe muito preciso, né? E elas têm uma ação terapêutica. Quando eu falo de laser, qual que é o melhor laser? Qual laser eu utilizo? O que eu faço? Então, a gente tem aqui uma luz de 780 nanômetros de comprimento, uma luz que vai chegar sempre num determinado ponto, mas eu tenho aqui três lasers diferentes, um de 40 megawatts, outra de 100 miliwatts, e outra de 500 miliwatts. Então, 40 miliwatts, 100 miliwatts, 500 miliwatts. Quem que vai dar essa potência do laser? O fabricante. O fabricante vai falar, olha, o meu laser ele tem 40 miliwatts, este tem 100 miliwatts. Então, você já vai comprar este equipamento com esta potência. Se eu quiser depositar 2 joules nestes 3 lasers diferentes, o que vai acontecer? O de 40 miliwatts ele vai demorar 50 segundos, o de 100 miliwatts 20 segundos, e o de 500 miliwatts em 2 estalos de dedos ele chega em 4 segundos. Então, é o tempo de deposição por conta da potência. E os joules é a energia que eu vou colocar no meu laser, e essa energia tem que ser calculada. Então, a diferença aí de comprimento de onda, então eu tenho 2 lasers de 100 miliwatts, nessa figura maior, e esses 2 lasers de 100 miliwatts, eu tenho comprimentos de ondas diferentes. Isso pode acontecer, então eu tenho ações diferentes, tá? Importante que este laser ele tem que ter um contato com a pele. Então, o dispositivo ele vai ter que estar em contato com a pele. Ele não pode ser afastado da pele. Por que ele não pode ser afastado da pele? Porque eu vou ter muito reflexo dessa luz. E se eu tiver muito reflexo dessa luz, eu vou ter aí uma questão muito relacionada em relação à minha perda de energia. Então, meu efeito terapêutico vai ser diminuído. E olha quantos dispositivos a gente tem. Isso, aliás, quando a gente fala de literatura, para a gente padronizar um efeito muito interessante em relação a padrão mesmo de equipamento, de dose, de potência, aí é complicado, né? A gente tem aí muitos dispositivos relacionados a tratamento. E vocês podem observar, tem capacete, tem tiara, tem um laser pontual. Qual que seria o ideal para couro cabeludo? A gente tem aí o ideal de couro cabeludo, um laser, ele é pontual, mas ele pode, o spot dele, por ser pequeno, ele pode gerar um pouquinho de dor. Então, o ideal seria um laser, como essa segunda imagem aí superior, que parece um cluster, é um cluster, na verdade, né? E esse cluster é um feixe de luz. Esse feixe de luz encostado em couro cabeludo, ele vai produzir um excelente efeito. Então, vamos falar um pouquinho do LED azul. LED azul, todo mundo sabe, ele é bactericida, porque ele aumenta as espécies reativas de oxigênio da membrana plasmática das bactérias, levando à apoptose da bactéria. Isso já é consagrado na literatura, né? E a gente tem esse estudo que mostra que tem que ser dosagens altas, principalmente para Staphylococcus aureus e para algumas outras bactérias, dosagens altas de LED para ter um efeito de ser bactericida mesmo, eliminar as bactérias. Então, em culturas mais densas, umas doses maiores. Culturas menos densas de bactérias na região, pode ser um pouquinho menor. Eu estou falando de doses de 55 joules por centímetro quadrado, 220 joules por centímetro quadrado. Então, são doses realmente bem interessantes. E aí eu trago o LED azul como... eu acabei de falar que o LED azul ele é bem superficial, mas esse estudo, ele tira um pouquinho a gente da zona de conforto. Ele mostra a ação do LED azul para crescimento de cabelo. E lembrando que a implantação de folículo piloso é quase perto da tela subcutânea, quando já não é inserido na tela subcutânea. E aí mostra, sim, a ação do laser sendo captado pelas opsinas em bulbo e realizando o crescimento de cabelo. Então, esse estudo, com certeza, é um dos primeiros estudos que vai deflagrar aí uma série de outros, porque é bem interessante falar de crescimento de cabelo com LED azul. E eu trago o laser, né? O laser, aí a gente tem, com a ajuda do Schultz, uma janela terapêutica para a gente poder ter uma ação interessante da sua ação da luz,
que é preliminar, que se eu estimulo um pouquinho, eu não tenho ativação dessa célula, ou inibição. Se eu estimulo muito, eu posso, por outro lado, também ter uma inibição. Então, eu tenho uma janela terapêutica de bioestimulação muito estreita, que tem que ser respeitada. Então, não pode ser nem menos e nem mais. E eu falo aí de torno de 1 até 2 a 4 joules. Isso comprovado cientificamente, né? Como que esse laser atua? Ele vai atuar dentro da mitocôndria. Onde exatamente dentro da mitocôndria? Ele vai atuar numa célula muito específica, uma citocromo-C-oxidase, que é a 4ª porta de abertura da respiração celular. Então, quando a gente tem um processo inflamatório, quando essa célula está doente, essa citocromo-C-oxidase, ela está ligada ao óxido nítrico, impedindo que o oxigênio se ligue à citocromo-C-oxidase e forme o ATP. O que é o ATP? É a energia que a gente precisa para realizar todos os metabolismos celulares. E aí a gente tem uma interrupção por conta dessa 4ª porta da respiração celular para a produção de ATP por conta do óxido nítrico. Quando a gente faz uma emissão de laser, a citocromo-C-oxidase, descoberta pela Tina Karu, pela Rússia, pela mãe da fotobiomodulação, é um cromóforo. Então, ela vai atrair a luz para ela vai liberar o óxido nítrico e vai conseguir seguir a sua cadeia respiratória, aumentando o ATP. Quando ela aumenta o ATP, ela aumenta a energia, e esse óxido nítrico liberado, ele vai promover uma vasodilatação. Então, vai levar um aporte de nutrientes muito grande em relação à respiração celular e à vasodilatação. Além disso, a gente tem também várias células doentes, existem um aumento, né, de ROS, de espécies reativas de oxigênio. E com o laser a gente tem uma diminuição dessas espécies reativas de oxigênio. Então a gente tem aí 3 efeitos bem importantes: ATP, vasodilatação, diminuição da oxidação, e também um outro efeito muito importante, que é a transcrição genética, aumento de proteínas nesta região. Então, é tudo que a gente precisa para este folículo sair dessa fase telógena e entrar numa fase anágena e ter uma repilação de cabelos, né? Aí, o outro estudo bem interessante, falando exatamente dessa ação, falando da ação da mitocôndria, quando é colocado a luz, né, do laser, também quando é colocado o LED azul, e toda a ação desencadeada em relação à proliferação de células e em relação à mitose e crescimento de cabelo. Esse estudo é bem interessante, que ele mostra o seguinte: quando as minhas células troncos lá no bulge, elas estão lá todas confinadinhas, elas estão em hipóxia, elas não precisam de muito oxigênio, elas estão em quiescência, elas estão paradinhas. Quando a gente coloca a luz, imediatamente a gente estimula a respiração celular e a gente acaba tirando elas do conforto, e elas, em busca de oxigênio, elas saem do bulge, se depositam no bulbo para o crescimento de cabelo. Então, esse estudo mostra exatamente esse ciclo de cabelo, a gente estimulando principalmente esses folículos pilosos que estão mais em fase quenógena, que estão vazios. Aí um outro estudo mostrando um outro equipamento, e aí vocês conseguem visualizar o resultado da fotobiomodulação em quedas capilares. É um resultado muito bacana de repilação. Aí, obviamente, tem de 6 meses a 24 meses de aplicação da luz. Outro falando, né, corroborando, inclusive com os outros autores, em relação à ação da citocromo-C-oxidase e a produção de ATP e crescimento e transcrição de telógeno para anágeno dos nossos folículos pilosos. Esse outro estudo também falando desta ação
magnífica que tem o laser, e eu falo de laser vermelho e eu falo de LED vermelho. Os estudos já comprovam que os dois têm a mesma ação em relação a crescimento e nascimento de cabelo. Olha esse estudo que interessante. É um estudo associando o laser, associando a finasterida e associando o minoxidil. Então, na primeira imagem em cima, vocês têm a monoterapia, apenas o laser. Então, antes, depois de 6 meses e depois de 12 meses apenas com laser. No da esquerda, vocês visualizam aí, junto com finasterida e minoxidil. Então, ele tem 9 anos, no primeiro é sem nada, no segunda foto, 9 anos com finasterida e minoxidil, depois de 3 meses com laser. E no último, aí a gente tem também apenas o uso do minoxidil, ela tem 4 anos utilizando o minoxidil e depois de 4 anos, essa primeira foto são 4 anos usando só minoxidil, na segunda foto a gente já tem 3 meses usando laser. Então, a gente observa, sim, uma ação eficiente para crescimento e nascimento de cabelo, comprovado por inúmeros estudos, né, comprovado aí pela literatura que isso que é o importante, né? Obviamente, a gente tem inúmeras contraindicações, né? E essas contraindicações têm que ser respeitadas. Então, a gente tem uma aplicação, sim, de laser de baixa intensidade, de LED azul, nos nossos tratamentos em tricologia, que a gente tem que fazer com o couro cabeludo limpo, mas que a gente tem que preservar essas contraindicações, que a gente tem que preservar essa relação do que é possível, né? E por isso tem que estar muito atento na avaliação, né? E obrigada, Ana. Olha aqui, eu estou apaixonada. Essa minha amada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui assistindo, você viu que eu estava ali assistindo. Olha, você mostrou para a gente cientificamente que temos absolutamente toda a oportunidade do mundo do setor da saúde estética para trabalhar ainda mais pós-pandemia. E você, incrivelmente, olha, gente, nós ganhamos um tempinho, portanto, uau, são 14 horas e 9 minutos. Sabe o que isso significa? Significa que nós estamos atrasadinhos apenas 9 minutos. Eu agradeço demais. Ana. Muito obrigada, meu anjo. Viu? Obrigada. Por aqui, por gentileza. Por aqui. Isso. Muito, muito obrigada mesmo, viu?